Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus, seja muito bem-vindo, amado Espírito Santo de Deus. Mais um dia de alegria, mais um dia de vitória nos concedeu, Senhor. Vamos profetizar e consagrar ao Senhor a nossa vida, a nossa família. Pai, quero te agradecer e louvar por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado, cada livramento. Nós consagramos a nossa família, a nossa vida, Senhor, os nossos sentimentos, nossos desejos, as nossas escolhas. Nós declaramos o governo de Cristo sobre todas as coisas, sobre todas as áreas da nossa vida. Declaramos que vai prevalecer a vontade do Senhor, vai prevalecer o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, o fruto do domínio próprio do Espírito Santo sobre a nossa vida, nos conduzindo à vontade de Deus, ampliando o nosso entendimento ao conhecimento da palavra, abrindo os nossos olhos para ver e os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Consagramos todas as coisas ao governo de Cristo, declaramos que só Tu és o Senhor e Salvador, Jesus Cristo das nossas vidas. Eu sou a missionária Jess, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo, é uma alegria te receber. Hoje nós vamos falar sobre o tema fugindo do pecado. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 39, a partir do verso 6, diz assim: E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Verso 7. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. E o verso 19 diz: E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher que lhe falava, dizendo: Conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos, assim esteve ali na casa do cárcere. E o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Queridos, nessa história bíblica, em que um jovem chamado José, ele foge das garras de uma mulher sedutora. É revelado que a fuga é uma grande arma que o homem de Deus dispõe para escapar, queridos, das garras sedutoras do pecado. José venceu a tentação sexual, porque ele fugiu dela. Afinal, queridos, para esse tipo de situação, valente não é o que fica, e sim o que foge. Então entenda,
nesses casos aonde acontece tentação, da forma como José, filho de Jacó, estava vivendo, a palavra do Senhor diz que ela o convida para se deitar com ela, e ele recusa, dizendo que ela é mulher de seu senhor, e que também faria ele tal mal e pecaria contra Deus. Mas nós vemos que no texto diz que ela continuava cada dia insistindo. Aquela mulher, ela estava focada em perseguir José, em seduzir José, em jogar José numa emboscada. Mas o texto diz que ele não dava ouvidos, queridos. Imagina que situação, que enrascada difícil José estava. Com aquela mulher perturbadora, com aquela mulher maligna, todos os dias ali. Eu imagino ela arrumando todo quanto é tipo de situação e em cima de José, e no ouvido de José: José, deita comigo. José, deita comigo. Segurando nas vestes de José e dizendo: deita comigo. E José não dando ouvido, a ponto que José deixou a sua veste nas suas mãos e ele sai para fora. Então, queridos, nós vemos que na idade da mocidade, como ao longo da nossa vida, o diabo ele vai persistir para criar laços, para criar bandejas, para que os servos e as servas do Senhor venham cair em ciladas do diabo. O grande conselho que Paulo deu ao jovem obreiro Timóteo foi o seguinte: foge também das paixões da mocidade. Está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 22. Quando Paulo usou este termo, foge, certamente lhe veio à memória a fuga do jovem José para vencer o pecado. Davi, infelizmente, resolveu ficar e acabou sendo vencido pelo pecado. Sansão também resolveu ficar e acabou vencido nas garras da sedutora Dalila. O conselho que a palavra de Deus nos dá para vencer esse tipo de pecado é este: foge. Então, quando nós estamos entendendo, queridos, pelos sinais, pela insistência de alguém que o diabo começa a inflamar para tentar derrubar um homem de Deus, para tentar derrubar uma mulher de Deus, principalmente os jovens, principalmente as meninas, os rapazes, quantas ciladas o diabo ele não arma para que pessoas ficam com palavras sedutoras, com gestos, com olhares, com convites, com conversas, aonde estão conduzindo a pessoa a um tropeço, aonde são pedras de tropeço para envergonhar a pessoa, para destruir a pessoa, para enlaçar a vida de uma pessoa. Então, o segredo, principalmente para esse tipo de tentação, é fugir. Não tente resolver conversando, não tente resolver de outra forma. Nesse caso é fugir, queridos, porque com a carne a gente não pode brincar. Lá Provérbios diz que pode alguém colocar brasas no seu colo, fogo no seu colo e não se queimar. Assim é o pecado da carne, é essa natureza caída. Ela começa a sentir, ela começa a ter aquelas sensações falsas de falsos prazeres, que são na verdade ali só um caminho de morte, A palavra do Senhor diz para a gente fugir da aparência do mal. O conselho da palavra de Deus é este, querido: abstende-vos de toda aparência do mal. O termo abster-se significa fugir ou se afastar. Então nós temos que fugir da aparência do mal. Aonde nós estamos vendo, eu estou falando de um pecado aqui, por exemplo, específico, mas tudo aquilo que está nos tentando conduzir a um comportamento, a um sentimento, queridos, a carência é terrível.
se a pessoa está identificando que a pessoa está passando por um processo, que a pessoa está muito vulnerável nos seus sentimentos, tem que correr para o jejum, tem que clamar ao Senhor Jesus, pedir a Deus o fortalecimento, mas não ceda. Se você está vendo que você está muito ansiosa, é carente, como eu falei, vulnerável, se você está vendo que o diabo está usando alguém para lançar essas situações na sua vida, insistindo para que você saia para algum lugar, que você saia da faculdade, que você vá para o barzinho, que você saia do serviço e vá para outro lugar. Se alguém está insistindo, pedindo o seu número, e você está vendo que essa pessoa está com outras intenções, foge da aparência do mal, bloqueia, foge dessa pessoa. Some, se esconde, faz alguma coisa, mas não tente resolver de outra forma. Para esse tipo de ocasião é fugir. Queridos, Paulo dá outro conselho a Timóteo. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Então, olha o conselho que o apóstolo Paulo, ele deu a Timóteo. Foge destas coisas, foge das coisas do mundo, foge das coisas que vão embaraçar e vão enlaçar a tua vida, mas segue com toda a sua persistência e perseverança, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Isso sim lhe dará frutos de alegria, te dará resultados de paz, te dará resultados aonde você vai viver uma vida glorificada no Senhor, vai ter a bênção de Deus nas nossas vidas. São conselhos para mim, são conselhos para você. Para vencer o diabo, a Bíblia manda resistir. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, verso 7. Então ele é quem fugirá de nós. Porém, em relação ao pecado, a carne, a Bíblia manda a gente fugir. Resistir, queridos, é na oração. Resistência por algo que está bloqueado, que está sendo impedido, que está sendo amarrado. A gente resiste na oração. A gente resiste com a oração, a tentação, a gente resiste com a oração no sentido de colocar, apresentar a Deus em oração, mas a tentação através da vida de alguém para cair nesse laço sexual tem que fugir. Essa tentação da carne tem que fugir. E estando você no seu tempo de oração, no seu quarto, aí sim, aí você passa a resistir na oração. Mas na ação, queridos, na hora da ação é fugir. Então guarda isso no seu coração, porque o diabo, ele é insistente e nós temos que ser mais ainda. Porque nós sabemos que com a tentação, a palavra do Senhor diz que o Pai, ele nos dá o escape. O que é o escape? É a escolha. O escape que o Senhor traz à nossa vida diante do conhecimento da palavra, ou seja, se eu e você estiver passando por algum tipo, como esse, por exemplo, de tentação, Deus vai te dar um escape. Deus vai te dar a opção de você escolher. Você vai parar com isso, você vai fugir, você vai bloquear, você vai dar um jeito de se esquivar, de se desviar disso daí, ou você vai continuar cedendo? Ou você vai continuar fingindo que não está querendo, mas no fundo você está gostando disso? Então, queridos, o Senhor, ele entende o tempo da nossa ignorância, quando a gente não conhece a palavra, quando a gente não tem alguém para nos aconselhar, quando a gente não tem a revelação da situação, mas quando nós passamos a ter o conhecimento, o ensino, a revelação já não é mais ignorância. Ou seja, nós estamos cientes do que está acontecendo. Então, nós temos a opção, sim, diante de qualquer situação. Eu sei que não é fácil, queridos, mas também não é impossível. E também não podemos usar disso para dar ocasião à carne, para usar disso como uma situação. Quando eu falei aqui, tem pessoas que estão fingindo, mas na verdade estão gostando. Então, enquanto é tempo, foge disso. Deus, ele perdoa. Se você se posicionar, declarar: Senhor, eu me arrependo, eu estava me envolvendo, eu estava me deixando levar, mas se volta ao Senhor, peça perdão, que Deus, ele vai te restituir. Deus vai te restaurar, queridos. Davi, ele caiu no laço.
Davi com Batseba, nós sabemos que o Senhor, ele determinou que a espada não iria se apartar da casa dele. Então o pecado, queridos, ele traz muita destruição, né? O adultério, a traição, ele traz muita destruição, a desconfiança. Depois para resolver isso, depois para ter novamente a confiança da pessoa que esteve ali com você, que acreditou em você, que enfrentou guerras com você, depois para a pessoa tornar a ter confiança é difícil. Então não vale a pena. O pecado nunca vai valer a pena. O pecado é uma desgraça que destrói a vida de qualquer ser humano. Mas o Senhor, queridos, ele nos ensina. O Senhor, ele é paciente. Então que eu e você, queridos, nesse dia, lembre-se da palavra do Senhor. Em todo o tempo nós temos que trazer a nossa memória. O Espírito Santo, ele faz isso por nós. O Espírito Santo é maravilhoso. Ele nos ajuda, nos ensina, nos capacita. Então, queridos, sigamos o conselho do escritor da carta aos Hebreus, o qual nos recomenda: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Que o Senhor sempre nos guarde, querido. Que o Senhor sempre venha nos livrar na tentação, queridos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vê que o escritor, ele diz que o pecado que tão de perto nos rodeia, mas corramos das coisas aonde vão trazer consequências danosas diante do propósito que Deus tem na nossa vida. É por isso que o diabo, ele faz essas coisas, ele tenta roubar, matar e destruir, porque o propósito de Deus na família é lindo. O propósito que Deus tem com o chamado que ele confia num homem, na vida de uma mulher é lindo, queridos. E o diabo, ele não aceita isso. O diabo, ele não quer isso. O diabo quer que a pessoa viva embaraçado, enganado nos prazeres desse mundo, ficando com uma, ficando com outra, conhecendo outra, ir para lá, ir para cá, perdido, enganando e sendo enganado. Mas o Senhor, ele quer que nós venhamos perseverar diante do propósito, que nós venhamos nos render aos seus pés, queridos. Todos nós passamos por isso, mas não deixe ser vencido pelo pecado. Coloque em oração diante do Senhor. Você jovem, você moça, rapaz, ou você que é casado, coloque nos pés do Senhor o que está acontecendo, jejue e ora por isso. Fuja e coloca diante do Senhor, porque certamente, assim como José, aonde José estava, prosperava. Até no cárcere, o Senhor, ele estendeu a sua benignidade a José e deu graça aos olhos do carcereiro. Então, mesmo que alguém promova um laço para denegrir a sua imagem, queridos, pode ter certeza que o seu temor, o seu coração em guardar ao Senhor, Deus vai colocar graça aos olhos de pessoas acerca da sua vida. Podem ser poucas pessoas, mas pessoas que vão confiar e vão saber que Deus é contigo. Pode talvez ser uma ou duas pessoas, mas vão ser pessoas de Deus, pessoas que vão reconhecer e vão entender que você é inocente. Não pare, não desista por conta dos desafios, porque certamente você verá a justiça de Deus, como aconteceu na vida de José. Nada pôde impedir, porque o temor que ele guardava em relação ao conhecimento que ele tinha com Deus fez ele estar em posição, queridos, fez ele poder mudar toda a vida da família dele, proporcionou a José viver o propósito e também abençoar tantas pessoas. Você entende? Então, quando você tem um coração rendido no Senhor, você não tem noção do que Deus vai fazer. Deus vai honrar a sua fidelidade, porque Ele é o mais fiel de todos. Amém? Deus te abençoe e fique na paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça, hein? Se inscreva no canal, ativa as notificações, comenta, compartilha, em nome de Jesus, e fica firme.